No vídeo de hoje, eu vou te ensinar a fazer um desenho isométrico, usando as guias de desenho aqui do Procreate. Um tutorial completo e descomplicado para você aprender a desenhar. Oi pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Eu sou a Nicole e como vocês já viram, no tutorial de hoje a gente vai fazer a letra F, mas eu resolvi ensinar para vocês como fazer um desenho isométrico. Primeira coisa, você vai abrir uma tela exatamente do mesmo tamanho da tela que eu tenho aqui, uma tela quadrada de 2048 por 2048 com 300 de DPI. Tem que ser esse tamanho de tela, senão não vai dar certo o tutorial, beleza? Próximo passo, já está com a sua tela quadrada aberta, o próximo passo é você ligar a guia de desenho. É só vir aqui em ações, tela, e você vai ativar a guia de desenho e vai aparecer essa guia quadriculada. E a gente vai clicar aqui em editar guia de desenho, vai abrir o menu de guias e vamos mudar aqui para isométrica. A gente não vai mexer em tamanho, em nada aqui dentro. Então, com tudo configurado, é só clicar aqui em cima em OK e a gente já está com a guia de desenho visível na tela. Agora a gente precisa ativar a assistência de desenho para desenhar as linhas bem retinhas nessa guia de desenho. Então, é só abrir as camadas, clicar na camada que você tem aí, clica mais uma vez e clique em assistência de desenho. Vai ficar a palavra assistido embaixo do nome da camada. Vou mostrar para vocês o que acontece quando a gente liga a assistência de desenho. A gente, a partir desse momento, só consegue desenhar as linhas que existem na guia de desenho. Mesmo que você tente fazer linhas que não são retinhas, você não vai conseguir. Isso vai ajudar bastante a gente fazer o nosso desenho isométrico. As cores do desenho, eu fiz uma paleta de cores e eu vou deixar essa paleta de cores disponível para download aqui embaixo na descrição, juntamente com os pincéis que eu estou usando. Eu vou usar para finalização o pincel Cartoon e para rascunho eu vou usar o lápis 6B. Sempre lembrando que você pode usar o brush que você preferir e as cores que você preferir também. Mas se você preferir, você pode usar o mesmo material que eu. Beleza? Então tá aqui, eu vou começar o meu rascunho com o lápis 6B. O meu brush, ele normalmente fica no tamanho de 11%, já tá até salvo aqui. Eu quero mostrar pra vocês como a gente vai fazer a nossa letra F. A gente vai fazer ela deitadinha desse jeito aqui, por isso a guia isométrica é tão importante, ela vai ajudar bastante a gente. Então a nossa letra não vai ficar em pé dessa forma, ela vai ficar como se estivesse deitada. E outra coisa é que a gente vai fazer ela blocada, então ela vai ter espessura em todas as partes. Mas vamos começar logo. O primeiro traço que a gente vai fazer é como se fosse as costas do F. Então a gente vai fazer uma linha bem comprida, na diagonal, contando 8 quadradinhos. Na guia de desenho você vai visualizar esse quadradinho da lateral e vai contar 8 na diagonal e vai traçar uma linha em cima, como se fosse no topo do quadradinho. Essa linha vai determinar o tamanho da letra F inicialmente. Próximo passo é contar 5 quadradinhos aqui no topo. Essa próxima linha é o topo da letra F. E você vai traçar a linha lá em cima como se fosse o topo do quadradinho. Agora você vai descer 2 quadradinhos, mais um quadrado a gente já visualizou, ele tá aqui, então é só descer mais um. A gente vai voltar com essa linha para a direção da primeira linha que a gente fez, contando 3 quadradinhos, dessa forma aqui. Sim, toda a nossa letra vai ter 2 quadradinhos de espessura e ela vai ficar bem certinha. E aí ela vai ficar todinha por igual, é bem melhor desse jeito. Agora você vai descer um quadradinho, para dar aquele espaço entre uma perninha e outra da letra F. Agora você avança 2 quadradinhos para a direita, desce 2 quadradinhos e volta 2 quadradinhos para a esquerda. Assim, a perninha da sua letra F vai ficar no mesmo ângulo da linha anterior, bem certinho. E para fechar a estrutura inicial da nossa letra F, você vai descer essa linha 3 quadradinhos, fechando ela aqui embaixo na mesma linha que a gente fez lá no início. Pronto, a gente já tem o início da nossa letra. Ela tá pequena, mas depois a gente vai aumentar o tamanho dessa letra. Vamos à estrutura inicial, agora a gente vai dar espessura para essa letra. Vamos fazer dela um bloco. Então, para isso, você vai descer 2 quadradinhos aqui na lateral. Então, desce essa linha aqui, ó. Você vai pegar aqui no ângulo e vai descer 2 quadradinhos. Agora, a gente vai fechar. Então, aqui nessa ponta, a gente desce 2 quadradinhos também. Desse jeito. E agora é só conectar essas duas linhas que você acabou de fazer. Agora, a base do F. Se ele estivesse em pé, essa seria a parte de baixo.
você também vai descer uma linha aqui do ângulo, 2 quadradinhos, e vai conectar essas duas pontas. Pronto, a base tá feita. Você vai fazer a mesma coisa nas duas perninhas do F. Então, do ângulo, você vai descer uma linha até encostar na estrutura. A linha para assim que encosta na estrutura, a mesma coisa na perninha de cima. Puxa a linha para baixo até encostar na estrutura. A gente desenhou uma letra F bem pequena. Agora, a gente vai aumentar. Vou mostrar para vocês como fazer esse aumento, porque a gente vai fazer algumas estruturas internas dentro dessa letra. Com a camada do desenho selecionada, você vai vir na ferramenta de mover, setinha aqui em cima. Com a opção uniforme ligada, você vai puxar qualquer uma dessas bolinhas da ponta. Isso vai fazer com que a sua letra aumente de forma uniforme. Agora, muito importante, quando você aumentar a sua letra, você vai procurar na guia de desenho uma forma de encaixar a sua letra F para que ela fique certinha, contando 4 quadradinhos em todos os pontos. A imagem não precisa ficar no meio da tela, você vai achar um lugarzinho na sua guia de desenho que fique desse jeitinho, ó. 4 quadradinhos aqui, 4 quadradinhos aqui nessa lateral, no topo. A gente vai usar essa guia de desenho novamente lá no futuro e a gente precisa que ela esteja certinha. Agora a gente vai fazer algumas estruturas internas dentro dessa letra F. Isso, eu vou abrir uma nova camada e nessa camada eu vou ligar a assistência de desenho. É só você abrir a camada, clicar mais uma vez nela e ativar essa opção de assistência de desenho. O que a gente vai fazer é algumas estruturas internas, começando por um retângulo bem grande aqui na lateral. Ele não precisa ficar alinhado com nada, mas é a partir dele que a gente vai criar as outras estruturas. Então faz um retângulo assim como eu fiz na lateral da sua letra F. Agora a gente vai fazer mais 2 estruturas e elas têm que ser exatamente do mesmo tamanho desse retângulo, mesma espessura. Então a gente vai utilizar ele de guia. Você vai estender essa linha aqui até a estrutura principal e vai dobrar ela para a lateral, tá vendo? Dessa forma aqui. Dessa forma a gente vai conseguir fazer um quadrado com a mesma espessura, a mesma altura que o retângulo que a gente criou lá no início. Agora é só você fechar esse quadradinho aqui e apagar essas linhas aqui, ó, que excedem. Elas não existem, a gente utilizou só como guia para ficar do mesmo tamanho. E agora a gente vai fazer um retângulo grandão nessa parte aqui de cima. Então a gente vai fazer um retângulo aqui, então eu vou utilizar essas linhas para me orientar. A espessura do retângulo, eu vou usar essa base aqui, então eu vou fazer a espessura dele igual à espessura do quadrado que tá ali embaixo. E para o tamanho, para fechar esse retângulo aqui, eu vou usar a base das linhas do primeiro retângulo que eu criei, lá na lateral, o primeiro grandão. Então eu vou puxar essa linha até aqui, e aí eu dobro ela para criar a altura do meu retângulo nessa face da letra F. Eu espero que a informação tenha ficado clara. Você vai fazer o primeiro retângulo e depois, a partir daí, você vai utilizar as linhas desse primeiro retângulo para fazer as outras formas. E aí você apaga as linhas que excedem, tá vendo? Igual eu tô fazendo nesse momento. Dessa forma aqui, você vai ter retângulos que são de tamanhos iguais em locais diferentes da sua ilustração. Agora eu vou fazer a mesma coisa nessas 2 perninhas aqui do F. Bora começar. A primeira linha eu vou usar de base essa linha que já existe aqui. Então eu vou estender essa linha até quase lá no final da perninha do F. Na próxima linha, faz uma linha que englobe as 2 perninhas do F. Dessa forma aqui. E aí você já determinou o tamanho do quadradinho de baixo. O quadrado de cima, ou melhor, retângulo, é só você fechar. Não esquece que depois essas pontinhas aqui é só você vir com a borracha e apagar. E para finalizar essas formas do topo, a gente pode fazer o quadrado aqui da perninha de baixo da letra F. Não tem segredo, é só você determinar mais ou menos uma distância entre o quadrado e a borda principal da letra. Pronto, agora você vai pegar a borracha e vai apagar essas linhas extras que a gente criou aqui para se orientar. Essa aqui de cima também não existe. E por último, a gente vai fazer quadrados aqui na lateral, utilizando a forma anterior como base. Então é a mesma coisa, você traz a linha até a borda, dobra a linha e aí depois você fecha a forma da lateral, desse jeito aqui. Agora é só fechar baseado em uma distância que você determinou entre o quadrado que você está criando e a borda principal da letra F. E as linhas extras você apaga.
você vai fazer a mesma coisa aqui nesse retângulo de cima. Estende a linha até a borda principal da letra. A partir dessa linha, você desce para determinar o tamanho do retângulo ou do quadrado. E aí você escolhe uma distância entre o quadrado e a borda principal da letra e apaga as linhas extras. E quando você terminar, o seu resultado vai ficar mais ou menos assim. Só faltam mais algumas linhas para a gente finalizar. Eu quero dar a ilusão de que essas formas que a gente criou, elas tenham um fundo, como se pudesse colocar alguma coisa dentro, como se fossem caixas. Para isso é bem simples, a gente vai começar criando uma linha aqui até a base principal. Dessa base principal, você vai puxar uma linha para frente. E agora, você vai apagar essa parte aqui, ó, que não existe, que fica para fora dos retângulos ou quadrados que você criou. O resultado tá assim. Agora parece que esse quadrado, ele tem um fundo e a gente consegue ver por um vidro do lado de fora. Bora repetir esse processo. O importante aqui é, a linha não vai sair dessa lateral ou da outra lateral, ela tem que sair exatamente do ângulo lá da diagonal, chegar na base, na linha base da letra F e vir para frente. Pode ser que nessa segunda perninha aqui da letra F, você tenha que dar um ajuste aqui no quadrado como um todo. Se a sua linha final ficou assim, você vai fazer exatamente isso. Vai criar uma nova base, vai apagar essa linha que sobrou. E na linha principal, na estrutura principal da letra F, você também vai ajustar para não ficar estranho. Você vai criar uma nova base um pouco mais próxima do quadrado, muda a camada lá para apagar a linha principal. E é só dar esse toque, assim fica muito mais bonito. Espero que tenha ficado compreensível. Agora só falta essas formas grandes aqui e o processo é o mesmo. Você vai pegar o seu brush, vai começar lá do cantinho, vai trazer uma linha da diagonal até a linha principal da letra, que você vai virar a linha para outra direção, desse jeitinho. E para fazer aqui, nesse quadradinho, é só você seguir essa linha aqui principal e meio que cortar o quadrado no meio com essa linha. Não esquece de apagar essas linhas que ficam por cima da estrutura do desenho principal. Desse jeito aqui, ó, você vai apagar essas linhas extras e agora parece que a gente tem uma caixa grandona. Eu vou tirar a visualização da guia de desenho para vocês conseguirem enxergar melhor. Bom, essa é a finalização do nosso rascunho. Agora a gente precisa transformar esse rascunho em uma arte finalizada. Então você vai pegar o brush que você preferir, eu vou usar o Cartoon. E eu vou passar todas essas linhas a limpo. Para fazer isso é simples, você vai abrir as suas camadas e vai mesclar essas duas camadas que a gente criou de rascunho. Pode juntar as duas, não tem problema. Agora você vai abrir uma nova camada em cima, nessa camada que a gente vai desenhar. Então na camada do rascunho, clica na letrinha N e tira a opacidade da camada. O importante e legal do Procreate é o seguinte, mesmo que a guia de desenho não esteja visível dessa forma aqui, ó, a gente visualizando as linhas, se você ligar a assistência de desenho na camada, ela ainda vai funcionar, ó. Então, você pode fazer a arte final sem todas aquelas linhas da guia de desenho te atrapalhando. É só você não ligar a visualização da guia de desenho, mas ligar a assistência de desenho aqui na camada. Então, é só clicar na camada e ativar a assistência de desenho, beleza? E assim, você vai passar por cima de todo o seu rascunho, conseguindo fazer todas as linhas retinhas. Outra coisa super importante é que você separe em duas camadas a estrutura principal e todos esses quadrados que a gente criou internos, beleza? Quando você finalizar as linhas principais, o seu desenho vai ficar assim, como eu falei para vocês, aqui tá o rascunho e a estrutura principal separada das linhas internas. Bora que o tutorial já tá longo, vamos começar a pintura, então você vai abrir uma nova camada abaixo das linhas principais. Se ela ficar lá em cima, é só você segurar a camada e arrastar para baixo. Vou renomear essa camada para água topo. Quero dar a ilusão de que essas caixas que a gente criou são piscinas. Então eu vou desenhar o topo da água, como se tivesse água dentro dessas caixas. E o topo da água, ela é uma cor um pouco diferente do fundo da água. Então vamos lá. A gente vai desenhar o topo de todas as caixinhas nessa camada aqui. Não esquece de ligar a assistência de desenho na camada para ficar mais fácil de desenhar. Você vai pegar a cor chamada Piscina Topo, é só mudar de compacta para cartões, todas as cores estão nomeadas. Vamos à pintura. A piscina, quando ela tá cheia, ela não fica cheia até o topo. Então a gente vai fazer esse espacinho que fica entre o topo da piscina e a água. É só você fazer como se fosse um retângulo dentro do retângulo.
Então, a piscina não vai ficar cheia até o topo. Você faz esse retângulo e usa o Drop Color para preencher. Não esquece de fechar bem as formas para o Drop Color funcionar. E agora você repete a mesma coisa que você fez aqui, as outras duas formas que a gente criou, essa aqui e a maior. Então não tem segredo, é só você fazer a mesma forma, só que um pouquinho mais para baixo. Com a forma bem fechadinha, usa o Drop Color. Quando você terminar, o resultado vai ficar assim. Agora a gente vai fazer aqui, nas outras formas, o fundo da piscina. Então pega essa cor azul um pouco mais escura, pode ficar na mesma camada e é só pintar todas as formas restantes. Mas dessa vez você vai pintar o quadrado por completo, também fazendo uma forma bem fechadinha e utilizando o Drop Color para preencher. Quando você terminar, o seu resultado vai ficar mais ou menos assim. Bom, a gente pintou dentro das caixas, agora a gente vai pintar toda a estrutura de fora, como se fosse a borda da piscina. Para isso, a gente vai duplicar a letra F principal. É mais fácil do que você pintar manualmente. Então vem aqui na letra F, estrutura que você criou, duplica a camada e leva ela lá para baixo, abaixo das cores que você acabou de pintar. Desse jeito aqui. Seleciona a camada que você acabou de mover. Eu vou renomear ela aqui para não ter confusão. Abra as paletas de cores. Seleciono a cor chamada Piscina Borda, é essa cor aqui que a gente vai usar e a gente vai pintar toda a bordinha da piscina. Usa o Drop Color em qualquer lugar da forma e depois é só você clicar em continuar preenchendo e ir clicando nos espacinhos em branco que falta preencher. Super rápido e prático, já pintamos toda a borda da piscina. Agora a gente vai abrir uma nova camada. Agora essa camada ela tem que ficar acima das pinturas que você já criou. Então é só abrir uma camada acima e a gente vai fazer aquelas linhas que são os ladrilhos da piscina, como se a piscina fosse feita de azulejo. Aquelas linhazinhas brancas, beleza? Então para isso a gente tem que ligar a assistência de desenho nessa camada. Clica mais uma vez na camada e liga a assistência de desenho. Na paleta de cores, você vai pegar a cor branca. Dessa vez, a gente vai ligar a visualização da guia de desenho, porque a gente vai utilizar essas linhas para se orientar e fazer as linhas do ladrilho da piscina. Vai ficar muito mais fácil assim. E vamos desenhar as linhas. Vou começar por esse retângulo maior aqui. Eu vou pegar essa primeira linha. Você vai desenhar a linha até a estrutura principal e depois vai vir com ela dobrando para lateral, desse jeito. E eu vou seguir exatamente as linhas que eu tenho aqui na minha guia de desenho, uma por uma. Vou desenhar todas as linhas até o final do retângulo. Quando você chegar aqui no final, toma cuidado com as linhas que você veria, ó. Essa linha aqui, a gente vai ver essa pontinha dela aqui embaixo. Essa aqui é a mesma coisa, tá vendo? Então, eu fiz todas as linhas da guia de desenho dentro da piscina. Não esquece das linhas na base da piscina, no chão, né? Bem fácil, é só você desenhar as linhas da guia de desenho mesmo. Vai com calma, vai devagar que vai dar certo. Quando você terminar essas linhas aqui nessa orientação, a gente vai fazer agora as linhas na outra orientação para fechar os ladrilhos da piscina. E de novo, é só seguir a guia de desenho que já existe. Então agora a linha é para baixo, como se fosse na horizontal, cortando todas as linhas que você fez anteriormente, criando vários quadradinhos na sua estrutura. E quando você terminar, esse vai ser mais ou menos o resultado. Não esquece, eu vou tirar aqui a visualização da guia de desenho. Não esquece de apagar as linhas que passam por cima da estrutura. Dessa forma aqui, ó. Tá vendo que eu fiz as linhas de forma contínua? Agora eu tenho que vir apagando todas elas para o desenho fazer sentido. Quando você terminar, o seu resultado vai ser esse. Agora você vai repetir o processo nos outros dois quadradinhos. É a mesma coisa. Não esquece de ligar a visualização da guia de desenho. E aí é só você fazer as linhas que já existem aí na sua guia. É o processo exatamente igual, bem repetitivo e bem fácil. E quando você terminar tudo, vai ficar mais ou menos assim, super com cara de piscina. Só que essa cor branca, ela é muito forte, então a gente vai vir aqui na camada, clica na letra N e tira um pouco da opacidade. Eu vou deixar aqui com 56%. Desse jeito fica muito mais suave e muito mais bonitinho. Agora, a gente vai decorar essa piscina com alguns elementos. A primeira coisa que a gente vai fazer, eu vou começar aqui por esse quadradinho menor, eu vou fazer um trampolim aqui.
eu vou abrir uma nova camada. Agora eu vou abrir essa camada em cima de todas as outras camadas que já existem. Nessa nova camada, você vai ligar a assistência de desenho. Clica mais uma vez e liga a assistência de desenho. Eu não vou fazer rascunho, eu vou fazer direto, mas se você quiser, pode fazer rascunho. Vou pegar aqui a cor da linha, então mesma cor que eu usei para fazer as linhas, e vou começar de fora da piscina para dentro. Eu vou determinar o tamanho do trampolim. Agora é só fazer um retângulo. Faz a largura e volta a linha tentando encontrar o mesmo ponto que você fez lá no início. Pode ser que na hora que você vai juntar essas duas linhas, você tenha que dar um ajustezinho para as linhas se encontrarem direitinho, tá vendo? Igual eu vou ter que fazer aqui. Pronto. A gente já determinou o tamanho do trampolim. Agora a gente vai fazer a espessura dele. Aqui desse cantinho você vai descer uma linha e vai trazer ela até a outra ponta. E vai descer uma linha aqui para encontrar. E agora da base dessa linha, você vai fazer a espessura na lateral, fazendo a mesma coisa. Pronto. A gente já tem aquela tábua principal do trampolim. Falta fazer a parte em que ele fica preso na estrutura. Então aqui embaixo, a linha que vai determinar a altura da base, a linha que vai determinar o comprimento da base. Agora você vai voltar e encostar na tábua principal. E aqui na lateral, você vai fechar. Super simples, super rápido, tá pronto o nosso trampolim. Agora é só abrir uma camada embaixo das linhas do trampolim e fazer a pintura. E aí você pode pintar da cor que você quiser. Na paleta de cores tem uma cor chamada trampolim, é um verdinho bem bonitinho, é ele que eu vou usar e eu vou fazer uma pintura super básica. Só vou contornar toda a forma que eu criei e utilizar o drop color para preencher. Pronto, temos um trampolim na nossa piscina. Agora na piscina de cima, na outra pontinha do F, eu vou fazer uma boia espreguiçadeira, aquelas boias mais compridas. Como sempre, para começar o nosso desenho, é só abrir uma nova camada. E eu vou aproveitar e eu vou ensinar para vocês como fazer um elemento arredondado em um desenho isométrico. Então aqui a gente vai fazer uma boia retangular. Não esquece de ligar a assistência de desenho nessa camada para fazer o rascunho. Não tem segredo, a gente vai fazer um retângulo. Esse retângulo ele tem que ficar dentro desse azul clarinho, mas você pode mover depois que você terminar. A gente vai fazer um retângulo com espessura bem parecido com o que a gente acabou de fazer no trampolim. Você faz o retângulo certinho, se sobrar alguma linha, você passar do ponto... Opa, tá muito grande a borracha. Se você passar do ponto, é só apagar e continuar a sua ilustração. O tamanho da boia já foi, agora a espessura da boia. Igual a gente fez no trampolim, a gente vai vir aqui nesse cantinho e vai fazer uma linha para baixo. Essa linha vai determinar a espessura da boia. Traz a linha até o outro cantinho e conecta as duas. Agora você vai trazer essa linha fazendo a espessura lateral e fechando. Desse jeito aqui, não tem segredo, é super facinho de fazer. Pronto, a gente já fez o rascunho. Se nesse momento você quiser reposicionar a sua boia, fica à vontade. Outra coisa também, se você achar que essas linhas pretas das linhas internas estão te atrapalhando, é só você desmarcar a visualização para desenhar com mais facilidade. Então a gente fez a estrutura rascunho, vem na letra N e tira a opacidade. Abre uma nova camada em cima e diferente da camada de baixo, você não vai ligar a assistência de desenho. E agora você vai fazer toda a estrutura arredondando todos os cantinhos, dessa forma aqui. Se você quiser, você pode fazer algumas linhas um pouco mais tortas, afinal isso aqui é uma boia que está numa piscina, ela é uma boia inflável, enfim. Várias características aí que você pode colocar no seu desenho e você vai usar a estrutura que já existe, que a gente criou com as linhas guias bem retinha para se orientar e ficar na perspectiva correta. Então, esse é o topo da boia, a parte de cima. Agora, para a espessura é a mesma coisa. Em vez de você fazer uma espessura quadradona igual tem aqui, você vai fazer uma espessura arredondada. Simples, fácil e prático. É só você seguir as linhas que já existem, arredondando um pouco todas elas. É dessa forma que você vai conseguir colocar elementos arredondados na sua ilustração isométrica. Você vai fazer um rascunho quadradão, depois você vai passar por cima linhas arredondadas, de preferência com as bordinhas arredondadas. Ficou pronto, a gente pode apagar o rascunho se você quiser, ó, o rascunho aqui embaixo quadrado você pode apagar e abrir uma nova camada embaixo, igual a gente fez para o trampolim, para fazer a pintura da boia. A paleta de cores tem uma cor amarelinha para boia esteira e eu vou pintar do mesmo jeito, vou contornar
e vou utilizar o Drop Color para preencher. O resultado da boia na piscina ficou assim e normalmente essa boia ela tem uns detalhes dentro, né? Então eu vou vir aqui na paleta de cores, eu não salvei uma cor mais escura que o amarelo. Você pode vir na forma clássica ou na forma do disco e escurecer um pouquinho essa cor e é simples. Eu vou fazer 3 linhas aqui paralelas, uma do ladinho da outra, para dar esse efeito da boia mesmo. E o resultado vai ficar assim, ela fica super bonitinha. E para fazer mais um efeitinho, eu vou pegar a cor branca e em volta da boia eu vou fazer como se tivesse uma perturbação na água. É só fazer essa forma aqui, ó, em volta das bordinhas da boia. Você pode fazer 3 é o mínimo, fica bom. É uma linha meio tremidinha desse jeito, parece que a boia realmente está se mexendo na superfície da água. E esse é o resultado. As 2 piscinas menores já foram, agora falta essa piscina maior zona aqui e eu vou começar fazendo uma escada de piscina aqui no cantinho. É bem fácil de fazer. Primeiro passo, abrir uma nova camada. Liga a assistência de desenho nessa camada. Na paleta de cores, seleciona a cor que tem o nome escada, é um cinza escuro, um cinza médio. A gente vai utilizar essa cor e a gente vai começar fazendo a base da escada dentro da água. Escolhe um ponto e você vai fazer uma pequena linha da esquerda para a direita. E aí, você vai tentar fazer uma linha paralela do mesmo tamanho do outro lado. Essa é a largura da escada. Agora, da ponta dessa linha, você vai subir uma linha que ultrapassa o que seria a borda da piscina, desse jeito. Bom, nesse ponto, você vai abrir novamente as camadas e a gente vai desligar a assistência de desenho. Porque a gente vai fazer uma curva, a gente vai fazer um arco para conectar essa escada ao chão, desse jeito aqui. Não precisa ficar igual. Volta nas camadas, liga a assistência de desenho e na pontinha do arco você vai fazer um risquinho como se esse arco tivesse preso no chão da piscina. O próximo passo é fazer todos os degraus da escada e aí você vai decidir a distância e quantos degraus a sua escada vai ter. Se você quiser, quando você terminar de fazer a escada, você pode vir engrossando um pouquinho mais todas as linhas, mas é opcional. E da mesma forma que a gente fez com a boia amarela, a gente pode vir com a cor branca e fazer uma perturbação na água na base dessa escada. Pode fazer essa perturbação um pouquinho mais de cima, antes do último degrau, se você quiser, para dar a ilusão de que a escada realmente está dentro da água. O resultado da minha escada ficou assim, eu gostei bastante, achei que ficou super bonitinho. E como essa piscina é gigante, eu vou colocar mais um elemento aqui nela. A gente vai fazer uma boia redonda. Então, para isso, eu vou abrir uma nova camada. Mas dessa vez, eu só vou renomear, eu não vou ligar a assistência de desenho nessa camada. Para fazer o desenho da boia, eu vou usar a mesma cor que eu utilizei para fazer todas as ilustrações e eu vou fazer uma elipse aqui dentro da piscina. É só fazer elipse e segurar um pouquinho a Apple Pencil na tela. Lá em cima, vai abrir uma opção Editar Elipse. Você clica e aí você pode, nessas alças, ajustar o formato da boia. Para fazer a parte interna da boia, evita fazer um círculo bem no centro. Você vai fazer uma elipse um pouquinho mais para cima, dessa forma aqui. E depois que você terminar a sua elipse, você vai fazer umas linhas curvas conectando a elipse do meio com a elipse de fora. Desse jeito aqui, afasta um pouco e faz outra linha curva ao contrário, desse jeito. Agora lá atrás você vai fazer outra linha curva, como se a boia fosse redonda. Então a linha vai ficar assim e não retinha desse jeito. E você vai fazer isso em volta de toda a boia que você criou. Pronta a boia da piscina maior, agora a gente só precisa pintar. Então, para isso, a gente abre uma nova camada embaixo da linha da boia para fazer a pintura. O legal também é que você pode duplicar a camada da boia e jogar várias boias pela piscina. Dessa forma, você não precisa desenhar tudo de novo. É só duplicar a camada várias vezes, redimensionar e posicionar aonde você quer que a boia fique. Como eu dupliquei a camada da boia, eu vou mesclar essas 2 boias e agora eu vou fazer a pintura de uma vez só. Então eu vou pintar um pedaço da boia, lembra que a gente fez essas separações? Vou intercalar a pintura. Os pedacinhos da boia na cor rosa e os outros 3 na cor branca, mas você pode escolher a cor que você quiser. Eu fiz a pintura exatamente igual eu fiz todas as outras. Assim como a gente fez na boia e na escada, você vai pegar a cor branca e você pode fazer aqui um movimento da água em volta dessa boia.
uma linha meio tremidinha. A boia redonda, você pode fazer esse tremidinho também na parte de dentro, se você quiser, vai ficar super bonitinho, vai dar mais movimento ainda para a sua ilustração. E aproveitando que eu tô com o branco, eu vou colocar um brilho nessa boia. É bem simples, na parte rosa você faz um risquinho com um pontinho na ponta, como se fosse uma letra I curvada. Se você quiser, você pode botar esse ponto de luz em todas as boias que você desenhou. Desenhei todos os elementos que eu queria fazer, a minha letra F tá quase finalizada, agora só falta dar uma incrementada no fundo, mais umas coisinhas. Então eu vou abrir uma nova camada abaixo de todas as camadas que eu já tenho aqui. Ela vai ficar acima apenas do rascunho. E é nessa camada que a gente vai colocar uma cor para dar destaque para nossa letra. Esse fundo branco tá muito sem graça. A paleta de cores tem uma cor chamada fundo, é só usar o Drop Color na camada inteira com essa cor selecionada. Isso vai dar um destaque muito maior para sua letra. Agora, eu também gosto de fazer uma bordinha branca. Não esquece de ligar a assistência de desenho nessa camada. Bom, como eu falei antes, a borda é branca, então lá na paleta de cores eu vou pegar a cor branca, vou manualmente contornar toda a minha letra. Como a assistência de desenho tá ligada, vai ficar muito mais fácil fazer esse contorno, porque as linhas vão ficar bem retinhas. Quando você finalizar o contorno, é só usar o Drop Color. Não esquece de fechar bem as formas para a cor não vazar. Se ainda vazar, é só você deslizar a Apple Pencil para a direita ou para a esquerda para ajustar o limiar do Drop Color. Agora, para a camada de textura, eu vou abrir uma nova camada no topo de tudo, lá em cima, primeira camada. Paleta de cores, eu vou pegar a cor que tem o nome Ruído, é um azul escuro, e vou usar o Drop Color nessa camada que eu abri e vou pintar tudo. Agora, é só vir aqui no menu de ajustes, selecionar a opção Ruído. Embaixo, você pode usar qualquer uma dessas opções. Eu gosto bastante da opção Nuvens. Quando você escolher a opção, é só você deslizar a Apple Pencil ou a caneta na tela para a direita e determinar a quantidade de ruído que você quer colocar na sua ilustração. Pode colocar mais ou menos ruído. Feito isso, abre novamente as camadas, clica na letra N e seleciona o modo de mesclagem sobrepor. Primeiro, o efeito sempre fica muito forte, então é só tirar a opacidade da camada. Vou colocar uns 70%, você pode colocar mais ou menos, depende de você. Olhando no detalhe, a gente consegue ver que as cores mudaram um pouco e tem bastante textura na nossa ilustração. Último, mas não menos importante, eu quero mostrar para vocês uma forma legal de colocar assinatura. Então abre uma nova camada. Eu ensinei a fazer pincel de assinatura, vou deixar o link para o vídeo aqui na descrição. Cor da assinatura, eu vou usar o mesmo tom de azul escuro que eu usei para fazer a camada de ruído. Então vai ser esse azul bem escuro aqui. Vou posicionar minha assinatura bem aqui no final da piscina e eu quero que ela fique parecendo que ela tá na parede da piscina. Na ferramenta de mover, você vai selecionar a opção distorção e você vai alinhar essas alças azuis, essas bolinhas azuis com a borda da piscina. Dessa forma, vai parecer que a sua assinatura está dentro da piscina, que ela faz parte da ilustração. É uma forma bem legal de você assinar o seu desenho. É interessante você assinar o desenho assim, de uma forma que ninguém consiga apagar. Então é isso, pessoal. Essa foi a ilustração de hoje. Eu amei desenhar essa letra F com vocês. Deu bastante trabalho, um desenho um pouco mais complexo, mas espero muito que você tenha gostado do vídeo. Acho muito mais prático inserir em tutoriais de desenho alguns conceitos como o desenho isométrico. Espero muito que você tenha gostado do vídeo. Comenta aqui embaixo o que você achou. Aproveita que você tá por aí, deixa aquele like, me ajuda muito. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!